O sódio ele é um mineral que vai participar ativamente dos processos celulares, né, da atividade celular. Ele faz parte da bomba de sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo que acontece na célula, né? Ele é ativo porque ele tem gasto de energia, né? As proteínas de membrana elas vão ter um gasto energético para bombear o sódio para fora da célula e trazer o potássio para dentro, né? E esse tipo de atividade, ele está ligado à manutenção, né, da atividade celular para que a célula funcione dentro de um limite, né, dentro de um percentual correto para executar as suas funções. Né? Então, a concentração de sódio está muito ligada à quantidade de água dentro e fora das células, né? Então, ela garante esse equilíbrio que a gente chama de equilíbrio osmótico, né? Osmorregulação, e ela ajuda a manter a pressão sanguínea. Tá? O excesso de sódio no organismo ele está muito relacionado a quadros de hipertensão, né? Ele é um dos fatores complicadores, pode acabar interferindo também na atividade renal, tá? E aqui é um dado, né, de recomendação da ingestão diária de cerca de 5 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou 2 gramas de sódio puro, né? Então, no sal a gente não tem só o sódio, temos os íons cloreto também. Mas no caso de ingestão de sódio puro, se fosse o caso, seriam 2 gramas. E o brasileiro ele consome em média 12 gramas de sal por dia. Então é mais do que o dobro da quantidade recomendada. Tá? Cerca de 70% do sódio consumido está presente em alimentos industrializados, né? E 23,3% dos brasileiros sofrem com problemas relacionados à hipertensão. E hoje, né, a gente está aí vendo essa questão da pandemia do coronavírus, né? A hipertensão é um dos fatores, é uma das comorbidades que está relacionada, né, à complicação da doença, a complicação da Covid-19, e é um fator que está muito presente na população brasileira, independente da idade, né? A gente tem pessoas com hipertensão desde crianças, né, principalmente relacionados a casos de má alimentação, até idosos. Então, não existe uma idade certa para se ter problema, uma idade onde a gente vai encontrar a maior incidência de pressão arterial elevada, não tem, né? É uma coisa que está muito relacionada principalmente aos hábitos alimentares, tá? Não é o único fator, existem outras causas no dia a dia, como estresse, né, transtorno de ansiedade, mas de causa alimentar, a gente tem a ingestão de produtos industrializados com uma correlação muito grande, tá? Então aqui, ó, o controle da pressão, a pressão é controlada pelo sistema nervoso, pelos rins e pelas paredes das artérias. O nosso organismo, ele funciona em conjunto, né? Então a gente depende de fatores que estão presentes nos rins, nos pulmões, fatores cerebrais que vão estar ali promovendo a tensão dos vasos sanguíneos, né? Quando essa tensão, quando essa pressão está mais elevada, a gente chama de hipertensão. Quando ela está mais baixa, a gente chama de hipotensão, tá? E aqui são os campeões de audiência em relação ao sódio, né? A quantidade de sódio que a gente tem nesses alimentos. No caso dos alimentos salgados, só para a gente relembrar, né? A salga ela é uma forma de conservação dos alimentos. Ela desidrata o alimento, então mantém e o próprio sal já tem ação bactericida, então isso faz com que ele se conserve por mais tempo. Só que a gente acaba elevando a concentração de sal nesse tipo de alimento, né? Tanto é que os alimentos salgados, na grande maioria das vezes, né, no caso do bacalhau, no caso da carne seca, você tem que escaldar, né, tirar aquele excesso para poder consumir, tá? Então aqui a gente tem bacalhau, azeitonas, macarrão instantâneo, produtos industrializados, né, extrato de tomate, o próprio pão francês, né, que coincidentemente é chamado de pão de sal, né, dada a concentração de sal que ele tem nesse tipo de alimento.